À entrada, ainda antes da ponte, logo após as escadarias, existem dois anões que jogam bola, o pallone. Este é um tipo de jogo de bola da época da Renascença italiana, semelhante em termos de regras ao faustebol ou voleibol, mas ligeiramente mais difícil, devido ao peso e o tamanho da bola, que era neste caso superior. Por isso podemos também ver nestas figuras as proteções utilizadas para tal jogo. O que resta do pallone é o método de contagem dos pontos. Estes começavam com 0, 15, 30, 40, e ainda hoje conseguimos identificar esta contagem, não? É assim que ainda hoje se contabilizam os pontos no tênis. Este método de contagem foi adaptado do câmbio da moeda entre louis d'or para o kreuzer, centavos de florim. Um louis d'or correspondia a 60 kreuzer. Estamos agora a caminho do Jardim dos Anões, mas vamos passar primeiro por esta pequena ponte. Quando estiverem em cima desta ponte, não se esqueçam de olhar para as balaustradas aqui embaixo. Temos apenas solo, terra e prados, existia antigamente água. Wolf Dietrich von Reithenau mandou construir esse palácio. O seu sucessor, Marcus Sitticus, não foi particularmente feliz neste local, mas o seu sucessor, Paris Graf Lodron, mandou construir o Palácio Mirabel dentro das fortalezas existentes. Com esta edificação, queria assegurar a proteção contra a morte. Uma vez que por baixo só existia água, os barcos que atravessassem o rio Salzach podiam também atracar neste local e ir daqui até o Palácio Mirabel de barco. Agora vamos continuar, pela ponte até o Palácio Mirabel. Chegamos finalmente ao Jardim dos Anões, que nem sempre foi o Jardim dos Anões. Como disse anteriormente, antigamente estas figuras estavam a um nível um pouco inferior. Quando os povos da Baviera chegaram à Áustria, acharam que estas figuras não estavam bem neste local. E o príncipe regente da Baviera, com sede em Salzburgo, deu ordens para que se vendessem as figuras. Ele realmente não gostava delas. Muitos anos mais tarde, estas peças foram reencontradas aqui nas redondezas, mas apenas em parte, e de novo colocadas neste local. Até pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial, era aqui, no centro do jardim, que ficava a conhecida Casa da Flauta Mágica. A Casa da Flauta Mágica tinha este nome porque inicialmente se encontrava na região de Viena e foi o local onde Wolfgang Amadeus Mozart compôs a ópera A Flauta Mágica. Dizia-se que Mozart não gostava muito de trabalhar, que preferia ir às festas em Viena. Se conta que Mozart foi preso nesta casinha, com a palavra de ordem: depois de acabares a tua obra, poderás sair em liberdade. Isto é a anedota. A Casa da Flauta Mágica fica aqui bem próximo ao Mozarteum, mas falemos agora dos anões. O anão com o monóculo representa os comediantes, neste caso o palhaço e a pessoa que fazia jogos de palavras, nas peças de teatro na corte real. Realizavam-se aqui várias representações por mês. O anão com a galinha representa o mês de janeiro. O anão com as pás simboliza o início dos trabalhos de jardinagem em março. O anão com as ferramentas de jardinagem significa o trabalho de jardinagem em junho. A anã com o avental de frutas representa a colheita de frutos em setembro. E a anã com o ramo de cebolas representa outubro e as colheitas. Muito típico desta época é o anão turco. Quando Viena foi invadida pela segunda vez pelos turcos, recebeu de Salzburgo apoio sob a forma de soldados e armas. Regressemos agora ao ano de 1683, que não está assim tão distante. Handel e Bach nasceram nesta época. O rei Sol Luís XIV era rei da França, sendo que a figura comporta a simbologia de um homem tão pequeno que não consegue moldar o tronco da árvore onde trabalha. Uma evocação plena à tentativa fracassada de ocupação. Este era o tipo de figura que ridicularizava os otomanos. Nos encontramos agora no final do Jardim dos Anões, na rua Schwarzstraße. Aqui também podemos encontrar algo muito interessante. Se olharmos aqui para baixo, para as balaustradas, podemos ver o brasão do arcebispo Paris Graf Lodron. E foi este Paris Graf Lodron que tornou a antiga muralha de Salzburgo tão famosa. Daqui até o rio Salzach eram cerca de 8,5 metros. Ou seja, esta rua denominada Schwarzstraße, a rua que está atrás de nós, e em vez dela existia aqui um rio. O bispo podia ir de barco até o seu Palácio Mirabel.